Um dos vídeos que recebe mais visualização no canal é o vídeo das Pedras de Geórgia. Eu gravei ele tem tempo, falamos ali sobre a ideia de ter um planeta ideal, né? O planeta perfeito, e como isso pode afetar a população desse planeta. E aí nós comentamos sobre os 10 mandamentos da Pedra de Geórgia. Você está vendo aí a Pedra de Geórgia na tela? Eu vou refazer aquele vídeo usando informações na tela aqui, vai ficar melhor para entender. Então, se você viu o primeiro vídeo, talvez você entenda melhor vendo o segundo vídeo, né? E o que eu trouxe naquele lá, eu vou trazer aqui também de forma mais amplificada, tá bom? A gente está vendo aqui a Pedra de Geórgia, que fica em Geórgia, né? E é uma pedra, e ela fica nesse lugar afastada aqui, na verdade é um sítio que tem aqui, né? E é um monumento. Nesse monumento, a gente tem 10 leis, 10 regras, né? O que é necessário para construir o planeta ideal, o mundo ideal, né? Aquela utopia do planeta certo, né? E essa ideia da utopia, ela surge em vários lugares no mundo e ao longo da história, né? Muita gente tem uma ideia sobre o planeta ideal. E isso influenciou muito o cinema, influenciou muito a literatura. Você tem vários livros sobre essa ideia de ter o mundo ideal, e isso sempre dá em problemas, sempre gera problemas, né? A maioria dos filmes vai mostrar o problema que é tentar criar um mundo ideal, né? Talvez já trazendo a ideia de que nós já vivemos no mundo ideal, né? Não precisa mudar tanta coisa, mas algumas mentes brilhantes acabam escrevendo sobre esse mundo ideal e influenciando aí talvez pessoas importantes, talvez governos, nações até. O problema é se isso acontecer, é aí que a gente perde. Então, aqui está a Pedra de Geórgia, e antes de mostrar os 10 mandamentos da Pedra de Geórgia, eu quero comentar sobre o responsável, né? Que é esse rapaz aqui, o nosso o cérebro da coisa, né? Das Pedras de Geórgia. É claro que ele também pode ter sido influenciado, provavelmente ele foi influenciado, né? Há um livro antigo chamado Utopia, que provavelmente influenciou tudo que nós temos acerca de utopia, tá? Então eu vou até deixar o link desse livro aqui na descrição, se você quiser comprar ele na Amazon, ele custa baratinho. Mas essa foi a ideia mais formatada de uma utopia. É um livro de literatura bem antigo. Se não me engano, está no século XIV, se não me engano, ele é bem antigo mesmo. E vai trazer a ideia de um rapaz que visitou uma ilha perfeita, né? E aí todos os conflitos que gera nesta ilha, por causa dessa ilha aí no mundo real. Então, o Albert Pike provavelmente pode ter sido influenciado por essa ideia, que surge no mundo em vários lugares, né? Ele foi maçom, um maçom muito conhecido, tá vendo aí na foto, ele condecorado e tudo mais. E ele era escritor também e advogado, mas ele ficou mais conhecido por causa dos seus textos, porque como ele era maçom e escritor, ele escrevia coisas sobre a maçonaria. Inclusive os livros dele pode ser encontrados hoje na internet facilmente, tá? Incluindo o livro que gerou as Pedras de Geórgia, né? Então é importante conhecer um pouco do autor, né? Olha aí o cara. Ele era maçom. O livro mais importante dele é o Moral e Dogma. Tá, esse é um dos livros, é o livro mais conhecido dele. E a patente militar que ele tinha, gente, ó, capitão general. Então, olha aqui, é uma coisa interessante porque o cara, ele era capitão general e ele escreveu sobre como criar o mundo perfeito. Não é sugestivo isso? Aí vem aquela ideia, será que nós estamos vivendo a realização dos 10 mandamentos da Pedra de Geórgia? Bom, a gente está vivendo em 2021. Quantos problemas mais vão surgir para reduzir o número de pessoas? Fora os outros problemas que eu vou ler para vocês daqui a pouco, né? Isso é só um dos pontos. Reduzir a população é só um dos tópicos dos 10 mandamentos. Tem mais coisa, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Agora, olha a mente do Albert Pike, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ele passou a infância em Byfield, esse nome aqui que eu não vou arriscar, Newburyport, acho que é assim que fala. São duas pequenas cidades de Massachusetts. Ele frequentou a escola em Newburyport, acho que é assim que fala, e Framingham, até dia 15 de agosto de 1825, quando ele passou nos exames de admissão da Universidade de Harvard. O cara era muito inteligente. O que quer dizer com isso tudo? Ele era muito inteligente, né? Porém,
ele surpreende mais ainda. Ele escolheu não frequentar a faculdade, optando por um programa de autoeducação. Aí, quando você passa o mouse aqui no Wikipedia, ele te fala o que é autoeducação. A autoeducação é a pessoa que tem a capacidade de aprender algo sem ter um professor ou mestre lhe ensinando ou ministrando aulas. Então, será que talvez ele tenha pego os livros e estudado em casa, né? Eu faço isso também, mas eu não sou tão inteligente assim quanto ele era, né? Tornando-se posteriormente professor. O cara não foi só um autodidata, ele se tornou professor estudando sozinho. Era muito inteligente, né? Então, em 1831, ele deixou Massachusetts e viajou para o oeste, primeiro passando em St. Louis e depois passando em Independence, em Missouri. Lá juntou sua expedição para Taos, o Novo México, para caçar e tratar de comércio, aí para contar a história dele, né? Na maçonaria, ele entrou para a Independent Order of Old Fellows, tudo errado, né? Esse é o nome da ordem maçom dele. Em 1840, e logo em seguida juntou-se a uma loja maçônica e tornou extremamente ativo nos assuntos da organização. O cara que estudou, passou para Harvard, largou a escola, estudou em casa, se tornou professor e foi aceito na maçonaria provavelmente muito rápido, né? E ele era templário pelo rito de York, que é o rito deles lá, diferente. Deve ter informação aqui, ó. Rito de York é o rito predominante da maçonaria norte-americana. Sob sua égide se desenvolveram líderes da sociedade dos Estados Unidos, da liberdade, igualdade e fraternidade. Se não me engano, os maçons, eles, né, naquela série Assassin's Creed, os maçons são retratados, né? Não sei se você já reparou, mas eles tratam disso aqui também. Então o cara era muito, muito inteligente. E ele influenciou muito, muito a maçonaria. Aí a gente tem a outra pergunta que vem depois dessa. Quantos líderes são maçons? Quantos líderes de países são maçons? De governos, né, de estado, de cidades são maçons e foram influenciados pelo Albert Pike. Não apenas por eles, mas pelas suas obras, né? Olha o tanto de livro que ele escreveu. O livro mais famoso é Moral e Dogma, que pode ser baixado facilmente, tá? Mas ele também tem outras obras conhecidas, tá? Se não me engano, o texto das Pedras de Geórgia vem de Moral e Dogma. Eu vou mostrar que depois a gente vai ler sobre isso também, né? Aqui é só isso que tinha que falar sobre o criador do texto. Agora sobre as Pedras de Geórgia, tem uma informação interessante. As Pedras de Geórgia, elas não foram feitas pelo Albert Pike, tá? Mas há 10 mandamentos extraídos de Albert Pike, descritos lá. Então é esse o texto que tem lá. A origem é Albert Pike, mas eles são os 10 mandamentos extraídos das obras do Albert Pike, tá? Isso é interessante saber. Realmente veio da maçonaria o que está escrito na Pedra de Geórgia. Se tudo que está acontecendo hoje for realmente a realização dos 10 mandamentos, então realmente é a maçonaria agindo na Terra, né? Eu sei que os maçons não gostam de falar isso, né? Eles não assumem, eles falam que não, a maçonaria é só uma ordem, uma fraternidade mesmo, mas é só ler as Pedras de Geórgia para entender que talvez não seja bem assim as coisas, né? Talvez a pessoa seja maçom, mas não entende também, né? Aí a gente tem aqui a ideia das pedras. Aqui tem uma foto da Pedra de Geórgia, vou abrir aqui para vocês verem. Os 10 mandamentos estão escritos em vários idiomas, né? Aqui você tem em hebraico, se não me engano. Eu não entendo bem essas letras aqui, mas está escrito em vários idiomas. Elas formam um monumento de granito localizado no condado de Albert, Geórgia, Estados Unidos, que é onde nós estamos aqui, né? O lugar é vazio, né? Essa foto aqui, aliás, esse aqui é de 2016. Não sei como é que tá hoje lá. Se tiver informação de como tá hoje lá, coloca nos comentários. E nela estão gravadas 10 frases em 8 línguas modernas, que é o inglês, espanhol, swahili, hindi, hebreu, árabe, chinês e russo. E uma pequena mensagem no topo escrita em 4 antigas línguas. Olha que interessante, né? 4 antigas línguas: babilônio, sânscrito, grego e hieróglifos. Hieróglifos egípcios, contendo a tese de Albert Pike, aquele cara que nós estávamos vendo lá. A estrutura é chamada de American Stonehenge.
é composta por 6 pedras de granito dispostas da seguinte forma: uma pedra no centro com 4 pedras ao redor. É isso aqui que vocês estão vendo. É claro que tudo isso tem um símbolo, né? É como se essas regras fossem as colunas de algo que está em cima aqui, tá? A coluna que sustenta o que está em cima. No topo talvez seja o ideal e embaixo as colunas que vão sustentar o ideal. Talvez seja essa simbologia, né? Posições verticais. Em adição à estrutura, há uma placa horizontalmente disposta no chão, também de granito, que fica a oeste desse monumento e tem o objetivo de fornecer algumas notas sobre a história e a finalidade da Pedra de Geórgia. O monumento mede 5 metros, e utiliza aproximadamente 27 metros cúbicos, né, de granitos. Todas as pedras juntas pesam mais de 100 quilos. Que doideira, né? Bem pesado. Aqui tem a história e aqui tem os mandamentos. A história é bem pequena, né? Eu li a história em outro site maior. Alguém que é dono dessa propriedade mandou construir e colocar lá. Foi isso que ele fez. Não tem nem a ver com Albert Pike exatamente. Alguém, dono da propriedade, mandou construir e colocar lá. Pode ser uma forma de chamar atenção? Pode, né? A pessoa queria trazer reputação para aquele lugar, trazer visitante para aquele lugar. Constrói uma coisa assim, que é um escândalo para o mundo todo e coloca lá. A gente não sabe. Exatamente, o autor nunca falou por que ele colocou, né? Mas em 1979, um desconhecido sob o pseudônimo de Christian, isso aqui é bem interessante. É bem interessante. Como é que ele coloca esse nome, né? Para uma coisa tão pesada, né? Mas esse cara comprou um grande terreno e contratou a empresa de Elberton Granite Finishes para que construísse a estrutura. O conteúdo do texto é de autoria do franco-maçom americano Albert Pike. Foi colocado em 1979. Albert Pike morreu em 1891. Provavelmente ele era um maçom, conhecia as obras do Albert Pike e gostou bastante. E este é o texto da pedra, né? Aqui na Wikipédia está falando sobre a teoria de conspiração. Não vou ler isso aqui, vou ficar só com os textos aqui. O que falam as pedras, né? Finalmente, o que dizem as pedras de Geórgia? Nós estamos, se tudo estiver correndo do jeito que eles querem, estamos no primeiro ponto, né? Então olha só que perigo, né? O que vocês estão vendo, vocês estão assustados, né? Na verdade é o primeiro mandamento, é o início. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões, né? 500 milhões? Vê, é isso aí. Aqui é 100 mil, 500 milhões de habitantes em perpétuo equilíbrio com a natureza. Então esse equilíbrio com a natureza aqui é bem curioso, porque você vai ter um envolvimento de pelo menos 2 ONGs aqui, né? Primeiro o pessoal que tenta dar autoridade para as mães matarem seus bebês. Isso ajuda para que mantenha o número baixo de crescimento de pessoas, né? Você vai ter outras áreas que falam sobre o suicídio, que também colabora com isso aqui. Você vai ter várias formas de matar pessoas também, que são politicamente corretos, né? Por que politicamente corretos? Porque ninguém faz nada para impedir. Por exemplo, o álcool, os vícios das drogas, né? O cigarro faz tudo. Isso tudo são maneiras politicamente corretas de matar, né? E você não tem ninguém fazendo tanta coisa contra isso. Fora o crescimento do desejo sexual, que também é produzido pela mídia, pelos governos e tal, e que faz com que haja mais mortes também no final das contas. E você tem a outra ONG de proteção à natureza, né, que também trabalha aí. A gente sabe que há uma polêmica muito grande por trás dessas ONGs. Elas ganham mais dinheiro do que protegem a natureza, mas elas colocam a natureza no topo. Então você tem o humanismo perdeu agora, né? Nós temos um naturalismo, talvez, né? É o nome que eu estou inventando agora para isso. Você tem o humanismo, o homem no centro. Agora você tem a redução do homem e a natureza é o centro de todas as coisas. Isso você vê o tempo todo na televisão, né? Economize água, economize luz por causa da energia, né? Por causa da natureza, não está aguentando sustentar. Beleza, então coloque placas solares. Não pode. Não pode. Então não se pode fazer nada para melhorar o planeta enquanto as pessoas acham que defendem o planeta. Então, isso tudo faz parte
de ONGs e de planos aí que a gente não consegue alcançar, elas estão um nível um pouco superior. Mas a ideia é de manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas, né? Estamos bem longe disso e, sim, a gente tem que pedir para que isso não seja realidade, né? Tem que orar bastante para que isso não seja realidade, porque senão muitas pessoas vão morrer até chegar em 500 milhões. Depois disso, você tem o outro plano, que é conduzir a reprodução sabiamente. Algo que colabora com o primeiro mandamento, mas que dá uma liberdade maior para as pessoas, né, também. Conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Isso soa muito com o livro O Admirável Mundo Novo, né? Quem é que vai conduzir essa reprodução? Não é você que vai conduzir. Esse é o problema desse plano, entende? É alguém que vai tomar uma decisão por você. Eles vão conduzir a reprodução sabiamente e aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. A palavra diversidade, ela surge num contexto que não tem sentido, né? E a diversidade de quê? Né? Estamos falando sobre reprodução humana. Né? Diversidade de quê, nesse caso? Né? E aperfeiçoando a aptidão física também é uma formatação, não tem diversidade nisso. Então, o termo ali tá mal colocado ou não se explica, mas é extremamente perigoso. Né? Alguém vai conduzir a reprodução humana, né? Não vai ser você, vai ser alguém que vai fazer isso. E aí essa ideia aqui da aperfeiçoamento da aptidão física, você vê acontecendo hoje pela mídia, pela moda, né? Até pela maneira de vestir as pessoas, né? Isso é bem interessante. Agora, essa aptidão física aqui, será que é para fazer esforço físico? A gente vai ter que ter uma melhor forma física para trabalhar para esse povo? Ninguém sabe o que vai acontecer. Eles querem um mundo bonito ou eles querem um mundo que trabalha o dia todo? Aparentemente, é a segunda opção, tá? Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. Eu considero impossível isso aqui acontecer. Nós temos a China, né, e nós temos os Estados Unidos. Os dois idiomas são muito grandes. Os Estados Unidos porque está no mundo todo. E a China porque está no mundo todo. Então é difícil. Agora, o que será que ele quis dizer com essa nova linguagem? Porque veja que a tradução fala novo idioma. Mas nós poderíamos traduzir com nova linguagem. Nova linguagem pode ter outros significados, né? Não exatamente o idioma para se comunicar, mas talvez a maneira de pensar. A gente pode falar que isso é uma nova linguagem. Nós vamos falar o mesmo idioma. Né? Isso pode não ter a ver com a língua falada, mas com o pensamento. E é aí que entra o perigo. Você que tem uma opinião contrária não vai ser aceito. Então, por exemplo, o YouTube tem isso. O YouTube tem uma mesma linguagem. Eu não posso falar contra a homossexualidade, por exemplo. Eu não posso falar. Os homossexuais podem falar contra os heterossexuais, mas nós não podemos falar contra eles. Ou seja, a linguagem do YouTube, ela já está dentro desse esquema. O mundo já fala nesse novo idioma. Né? É o idioma que fala só aquilo que alguém quer que fale. Né? Então, por exemplo, eu não posso falar mal da Igreja Universal. Você vê que isso já funciona até dentro do campo religioso. Eu não posso falar mal da Igreja Universal, posso ser processado. A Igreja Universal processa pessoas que falam mal dela. Mas ela pode falar mal dos outros cristãos, sem sofrer nada com isso. Né? Então essa é uma nova língua, é um novo idioma, e só se pode falar daquele idioma. Você pode falar nesta língua, entendeu? Isso acontece. A Universal, de igual modo, pode falar mal das outras religiões, ela pode satanizar todas as outras religiões, mas se essas outras religiões fizerem isso com ela, eles são processados e condenados. Entende? Só um exemplo de como isso pode funcionar no mundo. Uma nova linguagem, né? Controlar a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com razão moderada. Veja que, lendo rápido, você acha interessante, né? Interessante, eles vão controlar as coisas, né? Mas calma, eles não estão falando que vão controlar do jeito que você quer. Entende? Não é do jeito que você quer, eles é que vão controlar. Então eles vão controlar a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com razão moderada. Isso aqui é interessante porque, em alguns cenários, isso aqui ajuda. Por exemplo, os indígenas têm várias partes da tradição deles que é ruim. Precisa ser
melhorado, né? Precisa ser melhorado. Então, a tradição indígena não é a coisa mais bonita do mundo, né? As crianças morrem, as crianças sofrem, as mulheres sofrem. No Japão, por exemplo, a tradição japonesa para as mulheres é péssima, né? As mulheres sofrem no Japão, né? Elas são objetos praticamente. Na China também, países asiáticos, né? O homem é como se fosse um deus e a mulher ela é uma mera escrava, né? A tradição no Brasil sobre a mulher não é muito diferente. A mulher é um símbolo sexual que pode ser usado pelo homem, né? Claro, eu sou cristão, não concordo com isso, mas o Brasil funciona assim. As mulheres sofrem no Brasil, então controlar a tradição pode ser uma boa ideia. Agora, quem é que vai controlar a tradição? Qual é a tradição de quem controla a tradição? Talvez seja um indígena, né? Imagina se um indígena controla a tradição. Então, acabou. Nós voltamos à era, das cavernas, né? Imagina se é um hindu que controla a tradição. Então, você vai lá na Índia, é o modelo dele é a Índia. O mundo todo vai ser uma Índia, né? A China, o mundo todo vai ser a China. Os Estados Unidos, o Brasil. Então, controlar a tradição é complicado porque nós não sabemos quem controla a tradição. Se deixássemos a Bíblia controlar a tradição, seria melhor. A mulher tem seu lugar na Bíblia, a criança é respeitada na Bíblia, as pessoas que não fazem parte do povo de Deus são respeitadas na Bíblia também, mas não é a Bíblia que vai controlar a tradição. Não é a Bíblia. Então a gente não sabe o que esperar desse ponto e é por isso que ele é tão perigoso, tá? Aqui ele coloca razão moderada. Razão moderada é como se eles relevassem algumas coisas da tradição, né? Mas acertassem os erros da tradição. Agora, da fé, da paixão, tudo isso importa. Então, se você que é homossexual, que ama a ideia de uma nova ordem mundial, você fique sabendo que você não sabe quem é que vai controlar isso. Talvez a pessoa que vai controlar odeia homossexuais e vocês estão lascados, entende? Então, é isso. E quem vai controlar não é você, não esqueça desse ponto, tá? Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Isso aqui pode ser uma boa ideia, mas no meio de tanta coisa errada pode ter uma coisa boa também. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas, em um único tribunal mundial. Aqui que entra o ponto interessante. Como assim, Devay? Como assim? Não entendi. Permitir que as nações regulem-se internamente? Isso deveria ser algo normal. Elas não fazem isso? Talvez elas não façam, né? Talvez não seja como você pensa que acontecem as coisas. Veja que tem uma regra que fala assim, olha, a gente precisa fazer isso. Então, quem é que controla o mundo nesse aspecto? Existe alguém que controla nesse ponto, né? Nós não estamos falando sobre decretos, estamos falando sobre governo, tá? Existe alguém que controla o mundo? E uma das regras era que eles deveriam permitir que houvesse um melhor regulamento interno, né? Mas resolver as disputas externas em um único tribunal mundial seria a ONU. Então, olha, interessante, essa regra já está em prática também. Na verdade, não só essa regra, né? Todas as outras. A ONU é a responsável por muitas das regras que eu li aqui, né? Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Isso aqui é o que a gente precisa no Brasil, né? O que a gente precisa no Brasil, esse ponto aqui. Funcionários públicos desnecessários. Eu não sei como que o autor entendeu por desnecessários, né? Porque desnecessário pode ser aplicado de várias formas. Por exemplo, existe um órgão público que não é necessário. E esse órgão público vai acabar. Não é necessário para quem? Quem é que decide? E aí que entra o ponto principal deste problema, né? Nós não vamos escolher nada. Então você não sabe o que é necessário para quem vai escolher. Agora, funcionários públicos desnecessários no sentido de pessoas que não fazem o seu papel dentro do órgão público. Aí, correto. Aí seria interessante. A gente não sabe o que o autor queria dizer com isso, né? Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Isso aqui é interessante. Muitas pessoas pensam só nos seus direitos e não nos seus deveres. Pode ser interessante mesmo.
Valorizar a verdade, a beleza, o amor, procurando harmonia com o infinito. Aqui entra a característica religiosa das 10 leis. Por quê? O infinito, quem é esse infinito? Procurando harmonia com o infinito. Não existe, o infinito é o quê? O infinito é um ser, né? Eles devem acreditar que existe uma força sobrenatural e que essa força precisa estar em harmonia com o ser humano. Que o ser humano precisa estar em harmonia com essa força. Mas isso aqui não é cristianismo, entende? Isso não é cristianismo. Mesmo que o autor das pedras tenha se denominado Christian, entende? Talvez dando a ideia ali de um cristão, né? Mas não é cristianismo. É um problema isso aqui, né? É um problema. Agora, como é que você vai valorizar a beleza, o amor, a verdade, determinando que tem que ter apenas 500 milhões de pessoas? Olha, você vai ter que desrespeitar muitas pessoas. Você vai ter que matar muitas pessoas. A beleza da humanidade vai ser morta, entende? Ela vai ser destruída com essa primeira lei aqui. E tudo isso a favor desse Deus, será? Em harmonia com o infinito? Será que estamos pensando aí em um Deus mundial, já que há um tribunal mundial e agora nós temos um Deus? Isso pode soar bem apocalíptico, né? Mas digamos que há aqui um esquema de população mundial e um Deus mundial, né? Que não é o Deus da Bíblia, não é Yahvé. Não ser um câncer sobre a terra. Voltando aqui à questão da natureza, né? Deixar espaço para a natureza, deixar espaço para a natureza. Ele repetiu 2 vezes aqui. Leave room, é isso aí, deixar espaço para a natureza, deixar espaço para a natureza. Então, se você juntar todas as peças, nós teríamos uma sociedade que considere a natureza superior ao ser humano, que ela se governa mundialmente, alguém governa essa sociedade e que ela adora um ser. É por isso que nos outros vídeos sobre essas polêmicas eu falei de Gaia, né? Gaia é a mãe natureza. Aí eu me perguntei, será que Gaia é a deusa que vai reinar? Será que esta é a deusa dos Illuminatis, né? Dos maçons, né? Será que é ela? Porque a ideia que dá é muito próximo disso, né? A ideia é muito próximo. A natureza é mais importante, o ser humano precisa estar tranquilo com essa natureza, e para isso não pode ter tantas pessoas no mundo. Então, olha aí que coisa, né? Bom, vou deixando isso aqui para vocês pensarem sobre o que estão fazendo, né? Eu garanto que se fosse cristão, seria bem diferente disso, mas não é cristão, é pagão, essas pedras de Geórgia, e a gente fica observando o que vai acontecer daqui para frente, né? Será que precisamos tomar mais cuidado? Será que estamos vacilando em algum ponto? Será que estamos dando muito espaço para a mídia e para os governos implantarem isso aqui em nós? Eu sei que talvez algumas pessoas não são cristãs, mas você talvez não queira essa religião também. Esta religião talvez vai matar todos da sua família, talvez você, né? Tudo para criar o mundo de Gaia, um mundo perfeito, entende? Isto é muito perigoso. Agora, olha só um texto que foi escrito no século XIX que influenciou muitos governantes, né? Sem que a gente percebesse. Esse é o perigo de ficar lendo esses textos aqui. A gente deveria tomar mais cuidado com isso. Bom, vou ficando por aqui. Acho que esse foi um vídeo mais geral sobre as pedras de Geórgia. Falamos sobre o autor, mostramos o lugar, falamos sobre os 10 mandamentos polêmicos e concluímos com esta ideia geral aqui. Será que estas são as 10 leis de Gaia e não as 10 leis de Geórgia apenas? Nunca vamos descobrir, provavelmente, né? Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Você acha que nós estamos mesmo no meio dessa implantação da religião mundial a Gaia? Eu acho que sim, mas eu quero saber a sua opinião. Fique com Deus, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, tá bom? E até mais.